bate-papo hoje é com a coordenadora do Instituto Monsenhor Antunes, Daniela Ferreira. Daniela, seja bem-vinda. Muito obrigado por participar aqui do nosso Eco Entrevista. Obrigada a você pelo convite. E olha, sempre lembrando que a entrevista aqui com a Daniela, Instituto Monsenhor Antunes, faz parte do Doa Mauá, campanha belíssima que acontece no município de Mauá, idealizada pelo Instituto Ensina, juntando entidades e cultivando essa questão da doação, Daniela, que é muito importante, cultivar o ato de doar. Quanto a essa cultivação, quanto a esse fomento de colocar na cultura das pessoas a solidariedade, como é que está a sua expectativa? Acredita que as pessoas vão seguir mais com a maior entrega quando o assunto é solidariedade, é ajuda ao próximo? A expectativa está bem positiva mesmo do Instituto. É nosso primeiro ano na campanha, no Doa Mauá. O Doa Mauá é o segundo ano, né, que acontece, iniciou em 2020. E agora é o primeiro ano do Instituto na campanha. A gente está bem confiante aí em conseguir recursos em prol do Instituto. E vão conseguir. Estamos aqui na torcida, não só pelo Monsenhor Antunes, mas todos os institutos, ONGs, entidades, o terceiro setor. Porque, na verdade, é o terceiro setor que está sendo fortalecido de uma maneira geral nessa campanha. Isso, são 12 entidades lá no município que estão participando da campanha, né? Mas, Daniela, vamos falar do Monsenhor Antunes, Instituto Monsenhor Antunes. O foco é a residência inclusiva, não é isso? Residência inclusiva. Isso, nós somos um serviço de residência inclusiva, nós acolhemos pessoas portadoras de deficiência. Jovens e adultos a partir de 18 anos até 59 anos. Então, pode ser deficiência física ou deficiência intelectual. Hoje, nós temos 26 moradores nas casas. Muito bem. Eu imagino, Daniela, é uma casa com vários universos, não é isso? É um local, é uma unidade. Cada pessoa ali, os atendidos nos mais variados cenários de deficiência, dependência, é isso, né? Isso, como você falou, cada pessoa já é um universo, né? Sim. E nós, atualmente, estamos com 2 casas, mas até o final do mês nós teremos a terceira, que a gente está reformando. A gente tinha 3 casas, mas a gente precisou agrupar os nossos moradores em 2, por uma questão de estrutura de uma das casas. Então, são 26 moradores, divididos daqui a pouco em 3 unidades. 3 unidades, todas em Mauá? Todas em Mauá, mas o Instituto ele possui outras unidades em outras cidades aqui do ABC. A gente tem unidades aqui em Santo André, São Bernardo do Campo, Osasco e em Mauá. Ou seja, o Instituto Monsenhor Antunes, ele tem um atendimento regional, podemos falar? Ele foi fundado, né, e a sede do Instituto fica aqui em Santo André. Ele já tem 18 anos de existência. Nós já atuamos aí em diversas ações, já trabalhamos com criança e adolescente, serviço de acolhimento, com população de rua, mas atualmente o nosso foco tem sido o serviço de residência inclusiva. Muito bem. E daqui a pouco a gente vai também ter um serviço de LPI, que são os antigos asilos, uma instituição de longa permanência, mas vai ser lá em Osasco. Em Osasco, olha que interessante. Quem ainda não sabe direito o que é residência inclusiva, como funciona, por favor, fale desse conceito, explique o que é esse atendimento, o que é residência inclusiva. Isso, é uma casa onde as pessoas residem. Então, é a casa delas, né? Para quem que o serviço é destinado? Para pessoas que não têm a retaguarda familiar ou que a família não tenha condições de dar suporte para aquele morador. É um serviço público, né, gerido e executado por uma ONG, né, que é uma entidade, que é o Instituto Monsenhor Antunes. Mas a nossa vinculação é com a prefeitura. Então, nós não somos um serviço porta aberta, as pessoas não podem chegar lá e falar, eu quero morar aí, eu tenho um familiar que precisa desse serviço, através da avaliação dos serviços da assistência social do município, e aí é feito o encaminhamento após um estudo do caso e da situação. Ou seja, o Monsenhor Antunes é acionado. Isso. Não é isso? O Instituto é acionado via prefeitura? Isso, via prefeitura. Eu imaginava recursos estaduais, federais, até pela importância do atendimento. Não tem? A nossa vinculação é com o município, né? Dentro dessa verba que a gente fala, que é o convênio que a gente estabelece, tem uma porcentagem que é oriunda do Estado e outra que é oriunda do governo federal.
mas é um montante bem pequeno frente, né, ao custo do serviço em si. Daniela, entrando mais nesse assunto, né, sabendo mais sobre a questão do atendimento, como funciona, quais são as estratégias, quais são os caminhos, né, que a entidade, que o trabalho que é feito lá no Monsenhor Antunes, no sentido de cuidar, potencializar as pessoas que são atendidas, já que são pessoas que estão numa situação delicada, não é isso? Uma situação que requer muitos cuidados. Então, como que é esse tratamento? Como que é o tratamento lá no Monsenhor? O nosso trabalho não tem um limite, né, de quanto tempo pode se usar ou ficar no serviço, né? A pessoa, o usuário, vai ficar o tempo que for necessário. Alguns conseguirão evoluir para viver, né, retornar para a família ou ter uma vida independente com o suporte dos serviços, né, assistenciais, e outros não, infelizmente vão ficar lá. Mas para todos, o nosso ideal de trabalho é torná-los o mais independentes possíveis, né? Então a gente procura oferecer uma estrutura que eles consigam acessar todos os serviços de rede, de saúde, da assistência, benefícios sociais, né? Acessem a comunidade, conheçam a comunidade, façam parte da comunidade e, dentro das suas possibilidades, se tornem independentes, né? Criem uma independência que isso vai favorecer tanto eles dentro da instituição ou para uma vida fora da instituição. Batendo nessa tecla de como que é o atendimento, mas agora falando da questão da estrutura, né? Para se ter uma residência inclusiva, tem características próprias para esse atendimento? Tem algo que é essencial quando você vai montar uma residência inclusiva? Fala um pouco sobre isso. A gente tem alguns documentos que nos norteiam e orientam em relação à nossa equipe mínima que a gente fala. Então, a gente tem uma equipe técnica que é composta pela coordenação, eu sou psicóloga de formação, tenho uma terapeuta ocupacional, uma outra psicóloga e uma assistente social. Fora isso, a gente tem os cuidadores, né, que são divididos por plantões, e o pessoal dos serviços gerais e as cozinheiras. Então, essa é uma estrutura. Fora isso, as casas, quando eu falo de 3 casas, é porque o ideal é que a gente tenha, no máximo, 10 moradores em cada casa, né? Então, a equipe é dividida para atendê-los nessa formatação de domicílio, de residência. Que interessante. Daniela, você explicou que o Instituto é acionado, né? Essa prefeitura aciona, mas aí, ao ser acionado a pessoa assistida, a pessoa que está sendo enviada para o Instituto, ela passa por ela é examinada, tem uma... A gente solicita, né, que ao chegar, ela minimamente tem que ser referenciada nos serviços, né? A prefeitura já faz esse trabalho. Nos serviços de saúde. Nem sempre. O ideal era que fosse assim. Certo. Mas dependendo da onde essa pessoa vem, às vezes elas vêm encaminhadas do serviço de saúde, da UPA, muitas vezes do Nardini. Geralmente, esses são os principais focos de acesso. Então, se não vem com essa avaliação médica, a gente providencia logo na chegada. Então, referenciar na unidade de saúde de referência da casa, no CRAS ou no CREAS de referência e assim por diante. Você comentou que tem pessoas que não têm um tempo determinado. A pessoa está lá, será assistida, será cuidada o tempo que for necessário. Mas há casos de pessoas... Vamos falar um pouco desse tempo. Tem pessoas que estão lá, sei lá, décadas e... Tem histórias de pessoas que estão há muitos anos e a família nem volta, não tem contato com a família. A família dela hoje é o Instituto, é isso? Isso. Infelizmente, a gente tem casos
O Instituto, ele passou a administrar as residências inclusivas em outubro de 2017. Então, nós estamos em Mauá administrando esse serviço há 4 anos. Só que a maioria dos moradores vieram de uma outra instituição localizada em Mauá também, que não tinha esse nome de residência inclusiva. Porque a residência inclusiva é um serviço relativamente novo na assistência social. Se a gente pensar em termos de lei, a gente está falando de 2009 para cá. Então, a gente tem moradores que estavam nessa outra instituição desde 96. Então, a gente já tem mais de décadas aí, né? Como a gente tem moradores que chegaram com a gente e chegaram depois. Então, tem esse histórico. Como a gente também, nesses 4 anos, já teve a possibilidade de desacolher, né? A gente já teve moradores que voltaram para sua família depois de um trabalho estabelecido, os vínculos foram reatados e aí foi possível apostar nesse retorno. Como a gente teve moradores que foram residir sozinhos. Tinham um apoio, uma pessoa de referência que não necessariamente um familiar, mas que foi capaz de dar apoio. E aí ou eles foram trabalhar e aí conseguiram se manter, ou eles tinham um recurso, né, do governo, que é o que a gente chama de BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e aí com algum auxílio, outros auxílios de transferência de renda, conseguiram se manter aí sozinhos. E aí, como que a gente sabe se eles estão bem ou não estão bem, né? A gente faz o acompanhamento mínimo de 6 meses pós-desacolhimento, né? E aí a gente providencia todo o referenciamento na rede para que depois, quando a gente se desvincular, ele tenha como acessar e procurar se precisar de ajuda. Eu imagino o sentimento de gratidão, assim, de quando uma pessoa que sai do instituto e consegue ter a sua vida, ter a sua dependência. Isso é incrível, tem essas histórias. Isso, é muito, o sucesso, muito bom saber disso, né? É muito bom ouvir as histórias ou depois ser visitado por um morador que já esteve lá. É bem interessante, é bem, como que eu posso dizer, gratificante. Sim, imagino. A questão do número de atendimentos tem um limite? Vocês podem aumentar? Como funciona? Hoje o nosso convênio com a prefeitura é de até 30 vagas. Hoje, como eu te falei, a gente Poderia tem 26 moradores. Depende da demanda do município, né? Então, a gente está conseguindo atender, tanto que a gente tem algumas vagas ainda remanescentes. Então, se a realidade do município não modificar, porque assim, o ideal é que a gente nem precisasse desse serviço, né? Claro. Que todas as famílias pudessem acolher os seus. Mas uma vez que não é assim a nossa realidade, então hoje, né, esse número atende à necessidade do município. A gente não tem uma fila de espera, por exemplo. Tudo bem, isso aí. É isso aí, atender, ofertar, prestar atendimento de maneira adequada a quem precisa, pessoas numa situação de saúde, pessoas numa situação de vulnerabilidade. Este aqui é o trabalho do Instituto Monsenhor Antunes, que funciona em Mauá desde... Outubro de 2017. De 2017? Isso. Com essa ideia de residência inclusiva. A gente também já atuou no município com o serviço de SAICA, mas foi por um ano. O que é SAICA? O SAICA é o Serviço de Acolhimento de Criança e Adolescente. É o antigo abrigo, o antigo orfanato, né? Que hoje tem essa nomenclatura. Mas atualmente a gente só executa o serviço de residência inclusiva mesmo. Daniela, e na sua fala você comentou que tem uns passos a seguir, outro tipo de serviço. Você chegou a comentar que além da residência inclusiva, vocês pretendem agora? Eu acabei não perguntando. Isso. Hoje o Instituto, né, além das residências inclusivas, ele está inaugurando uma unidade de ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência, assim como o SAICA é o antigo orfanato, a ILPI é o antigo asilo, né? Então, ele acolhe pessoas a partir de 60 anos. Só que será na cidade de Osasco. Em Osasco, mas é o Instituto Monsenhor Antunes. Mas é o Instituto. Monsenhor Antunes. É uma pergunta que eu sempre... Eu tenho colocado aqui com todas as entidades, com todos os representantes. Porque a ideia é vir recursos aí dessa campanha de doação, né? Recursos destinados às entidades. Eu sempre pergunto, hoje, qual que é um objetivo desse recurso? Qual é uma necessidade lá no Monsenhor Antunes
com essa verba, por exemplo? O que é uma urgência hoje? O que vocês estão precisando e esperam até, né, executar agora com essa campanha, com a campanha do Amauá? A nossa meta lá que a gente colocou para a campanha seria arrecadar 50 mil reais. E esse valor seria destinado para algumas questões. Compra de fraldas geriátricas, que é um item que a gente utiliza bastante na instituição. Repor os colchões, porque a gente já está lá há 4 anos e aí isso tem um dano do próprio uso. Compra de roupas de cama, mesa e banho e de alguns eletrodomésticos para as casas. Então, essa seria a nossa meta. Porque a gente recebe, esse valor através do convênio, mas é um valor fixo, né? E todo brasileiro hoje vive uma situação que a gente não sabe quanto vai pagar de conta de energia elétrica, de água. Cada vez que vai no supermercado é um preço e essa é a nossa realidade. Independente se teve super aumento na comida, nos serviços, né, de eletricidade ou de água, é o valor fixo. Então, assim, o que faz a gente conseguir melhorar, dar mais qualidade, dar um plus, que a gente fala, são essas campanhas, né? Agora com Doa Mauá, mas ou outras campanhas que a instituição faz ao longo do ano. Agora, no próximo dia 27, a gente vai ter um bingo online, que é também na tentativa de arrecadar valores. E a gente também faz parte da campanha do Nota Fiscal Paulista, que é uma forma de a gente arrecadar isso, para suprir, né, o recurso fixo, né, não garante, né? Então, garante o básico. Para a gente ter uma coisa diferenciada, a gente precisa buscar outras formas de conseguir dinheiro, né, ou doações, seja ela de alimentos, de fralda, de roupa, né, porque a gente recebe qualquer doação que dê para usar dentro da instituição. Agora, esse valor fixo tem um período que ele muda, que ele vai se adequar aí, como, né, você até comentou, estamos num momento tão difícil, tudo tão caro, tudo aumentando, o preço da comida, dos alimentos, do combustível, que aí você leva os preços de toda a nossa cadeia de consumo produtiva. Esse valor fixo, ele tem um período assim de 5 anos, ele aumenta? Geralmente é anual, né? Porque assim, é um convênio que pode durar até 60 meses, mas ele tem que ser refeito, né, a cada 12 meses. Então, ano a ano a gente tem a possibilidade, mas nem sempre essa possibilidade ela aumenta muito, porque também o serviço público ele também alega isso pra gente, que não tem da onde tirar para aumentar as nossas necessidades. Entendi. Daniela, eu estava fazendo uma pesquisa até para ter essa conversa com você e, no geral, estamos aqui entrevistando todas as entidades, são 12 entidades, não é isso? Lá em Mauá. E às vezes eu pesquiso algum assunto e sempre tem uma questão, que hospital tal é uma referência no atendimento, referência no acolhimento de crianças, referência no atendimento tal. O que seria hoje? Qual seria uma característica? Como é que vocês estão nesse caminho? Porque a gente percebe que, inclusive, já até gravamos uma matéria lá, a nossa equipe foi, a gente percebe que tem até aqui pela sua fala, a gente já conhecendo mais o Instituto Monsenhor, você já tem um histórico de trabalho. Para ser uma referência, fala um pouco sobre isso. Vocês já são uma referência? Estão no caminho? O que seria uma referência hoje? Né? O que precisaria na questão desse atendimento da residência inclusiva? Eu acredito que o Monsenhor é, de fato, uma referência no ABC, porque nós estamos, né, em 3 municípios, né, Mauá, São Bernardo e Santo André. Até onde sabemos, Ribeirão, Rio Grande da Serra não tem esse serviço instalado. E eu acho que São Caetano tem, mas aí é uma outra entidade, né? E aí agora a gente também, né, faz 1 ano que estamos em Osasco. Então, nós somos uma das principais instituições que executam o serviço. Isso. Eu desconheço outra que faça isso. Aqui na região é apenas o Monsenhor. Isso. E olha, e volta a falar assim, porque a gente exige um custo muito alto, né? Estamos lidando aí com... Você até falou da questão
eu até não quero deixar passar, porque quando eu perguntei das urgências, você colocou, são gastos diários, não é isso? Sim, Você falou das fraldas, você falou dos colchões também, não é isso? Isso, porque... A própria estrutura ali, ou seja, a urgência já está no dia a dia do trabalho. É no dia a dia, né? Porque isso também a gente implica, assim, o Covid nos trouxe outras despesas que até então a gente não tinha, né? A gente tem que ter uma prevenção maior, um cuidado maior com a questão do acesso, higiene, máscara, luvas e até aventais, né? Para quem adentra, né? Porque assim, os nossos moradores ficaram em quarentena, eles não acessavam a rua ou os serviços. Mas nós, funcionários, né, éramos o meio de... Desafio, hein? De transporte. Isso também aumentou muito os custos, né? Porque a gente começou a gastar com itens que até então não era a nossa realidade. Então, isso também, o Covid, a pandemia, trouxe ainda mais esse desafio para a gente, né? Fora que assim, a gente precisou readaptar todo o nosso serviço. Então, assim, a gente tinha estagiários, a gente tinha voluntários e a gente teve que barrar esse acesso para diminuir a circulação de pessoas. E barrar o acesso é ter menos mão de obra, menos ajuda, menos contribuição. A gente teve um outro desafio, que os moradores que tinham família, a gente teve que encontrar uma outra forma de garantir esse contato, que não podia ser presencialmente. Então, a gente começou a utilizar as redes sociais, né, celular, notebook, internet, para garantir, né, esse contato dos moradores com a família e vice-versa. E olha, nesse desafio todo aí que, né, todos nós passamos, falando do Monsenhor, teve casos de Covid, vocês conseguiram passar sobre esse desafio, esses cuidados aí com os pacientes, como é que foi? Teve algum problema? Isso, logo no início, né, a gente teve alguns casos positivos. A gente fez uma testagem em massa, e aí deram alguns casos positivos, mas foram o teste da ponta do dedo, né, que a gente sempre ficou com o pé atrás, porque nunca, esses moradores que testaram positivo não desenvolveram, ainda bem, né, uns sintomas mais graves, e aí a gente teve que fazer o isolamento, a gente separou uma das casas para o isolamento para a quarentena, né, desses moradores. A gente teve alguns casos pontuais, né, entre os funcionários, e aí a gente também mantemos eles afastados até a recuperação, mas a gente, por sorte, não teve nenhum morador que precisou ser hospitalizado ou teve sintomas mais graves da doença. A mesma coisa os nossos funcionários, assim, os que desenvolveram o Covid, foram sintomas leves, foi de fácil tratamento aí. Passaram pela pandemia aí e os cuidados refletiram aí Ainda estamos passando, né? Porque a gente não sim, pode sem dúvida, verdade. menosprezar que a gente ainda vive a pandemia, exatamente, né? Concordo. Bem lembrado, assina embaixo, é isso mesmo. É isso mesmo. E você comentou dessa questão, né, dos familiares que iam visitar os parentes, aí teve toda uma adaptação. Fala um pouco do papel do Monsenhor nesse fortalecimento do vínculo familiar, do assistido com as famílias, né, já que também nós temos casos de pessoas que estão lá e a única família é o instituto, essa a realidade deles. Mas essa questão do fortalecimento, como é que vocês trabalham para fortalecer esse vínculo, né, a família e o assistido? A gente já teve casos que quando a gente recebeu o caso, assim, não há o que fazer com essa família, os vínculos estão de fato rompidos e a gente já tentou de tudo, né, e não conseguiu. E a gente conseguiu reverter essa situação a ponto de desacolher, né, o morador e ele retornar para essa família e pelo nosso acompanhamento de forma positiva. A gente também tem casos assim inusitados da gente localizar familiares pelas redes sociais e de uma moradora que nem sabia que o filho tinha falecido. Ela descobriu uma neta e 2 bisnetas. E a gente, no final do ano, a gente conseguiu também localizar uma família de uma moradora que ela estava 12 anos sem notícia dos filhos e os filhos dela.
e o irmão há 18 anos sem nenhuma informação, né? Esse irmão mora até em outro estado, em Goiás, e quando a gente fez o contato, veio ao encontro dela. Sim, mantém contato, mas também não teria condições de levá-la, né, a morar junto. Então, eles continuam mantendo contato agora, principalmente pelas redes sociais, por conta mesmo da pandemia. Muito bem, Daniela Ferreira, Instituto Monsenhor Antunes do Amauá, campanha que acontece no município, e aqui, parceria da EcoTV, conversando com as entidades, com os representantes. Para encerrar, saideira, Daniela, olha só, câmera 10, toda sua, fique à vontade, fale o que você quiser, reforce aí a campanha e quem quiser colaborar, né, os dados aí do Instituto Monsenhor Antunes. Quem quiser saber mais informações do Instituto, é só jogar lá nas redes sociais Instituto Monsenhor Antunes ou www.imantunes.org.br e também no site da campanha do Doa Amauá, que tem lá o histórico, né, a nossa necessidade atual, como ajudar e os valores que a gente tem em mente e para que arrecadar. Então, contamos com ajuda, que será muito bem-vinda, e depois a gente fará a prestação de conta para dizer como que a gente utilizou ou irá utilizar esse valor. Muito bem, é isso aí. Entre no site doamauá.com.br. Daniela, muito obrigado, sucesso, parabéns a todos os funcionários do Instituto Monsenhor Antunes. Obrigado, Fábio. A gente agradece a EcoTV pela oportunidade, você e o pessoal do Instituto Ensina também, que foi o idealizador da campanha e que conseguiu juntar, né, as entidades para conseguir aí algo positivo para a gente aí, e principalmente para os nossos usuários, porque esse é o nosso foco, né? Melhorar a vida dos nossos moradores. Vai melhorar. É isso aí. Gente, aquele abraço, hein? Até a próxima.